15:58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Amém. Essa carta, a primeira aos Coríntios, escrita por Paulo, já estava se aproximando na região da Acaia, e Corinto era a capital da Acaia, atualmente a Europa ali. E a grande perseguição estava chegando ali. O imperador Cláudio já estava expulsando cristãos de Roma e martirizando judeus e cristãos, e todo o Império Romano já estava obedecendo essa ordem. Essa perseguição já estava chegando, embora Corinto fosse um polo importante, Tessalônica, Corinto. Corinto foi candidata à capital do mundo, só perdeu para Roma, porque o imperador morava em Roma. Se não é isso, Corinto seria, porque tinha um porto, um istmo no Peloponésio ali, um porto que ligava o Oriente ao Ocidente, rota comercial, as pessoas ricas iam para Corinto. Então, Corinto tinha toda a chance de ser essa metrópole, essa megalópole. Mas a perseguição estava chegando, e Paulo sabia disso. E Paulo dá um conselho: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis. Eu quero falar hoje sobre firmeza. Por quê, para quê e como. E ficar firme diante da vida. Por exemplo, ficar firme diante das tribulações. Devemos ficar firmes diante das tribulações. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que muda a sorte. Aliás, a palavra sorte, ela tem assim 3 entendimentos, né? Primeiro entendimento de sorte, a nossa língua portuguesa também, ela é muito rica, e eu não sei como é que os gringos, os estrangeiros, conseguem aprender nossa língua. A gente pensa que a nossa língua é fácil, porque a gente nasceu aqui. Os outros idiomas no mundo têm menos letras que o nosso, os alfabetos. E as palavras são mais fáceis de se colocar. Por exemplo, no português, se eu pergunto a você, que cor é a manga? Aí você pensou na fruta, mas eu falo, depende da camisa que você está, né? A manga da camisa é diferente conforme a camisa que você está. Aí na sua casa tem mangueira? Não. E você rega o jardim? Pensei que era árvore. É a mesma coisa. Então, tem muita riqueza. Sorte. Tem a aleatoriedade dos eventos, a primeira classificação de sorte. A igreja fez uso, por exemplo, quando foram eleger o substituto de Judas, né? Tinha José e o Matias, então os apóstolos lançaram sortes. Significa o acaso ali, a recorrência dos fatos, e deixa acontecer. É aquela coisa aleatória. Pode ser, pode não ser, para o ímpar. Vamos ver o que vai dar, né? Então, é a primeira classificação de sorte. A segunda classificação, entendimento de sorte, nós usamos muito. Desculpe, irmão. Ontem foi um dia que eu falei manhã, tarde, noite, e hoje, essa noite, fiquei no ar-condicionado, eu acho que bombardeou aqui as vias respiratórias. Outra classificação de sorte, nós usamos muito. Deus te abençoe com toda sorte de bênção. Aí já não é aleatoriedade, aí já é variedade. O que é toda sorte de bênção? Com muitas bênçãos, com todo tipo de bênção. Então, sorte... Será que eu consigo até o fim? Eu vou conseguir. Mais um copo d'água eu consigo. Então, tem variedade. E sorte já não é aleatoriedade, é variedade. E também sorte, como o Salmo 126. Quando o Senhor mudou, quando o Senhor transformou a sorte de Sião, a sequência das coisas, aí sorte significa o seguinte, a sequência das coisas. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor restaurou a sequência das coisas na vida de Sião,
ficamos como quem sonha. Quando o Senhor mudou o que os outros chamariam de karma, a corrente da vida, quando o Senhor modificou a sequência das coisas, olha só, quem está aqui, tudo bem? Para mim, uau, eu não sei nem abrir isso. Mentos. Obrigado, Helena, princesinha. Mas eu vou abrir. Então, por que nós podemos ficar firmes diante da tribulação? Porque o nosso Deus é um Deus que muda a nossa sorte. Billy Graham dizia uma coisa interessante. Gente, vai dar tudo certo. Eu já li a última página da Bíblia, e lá diz que vai terminar tudo bem. Esse camarada encurralava a desgraça. O apóstolo Paulo, todas as coisas... Não, é meu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Não, vai dar certo, no fim vai dar certo. Nós temos que ter isso. Agora, quando a tribulação vem, eu posso pregar e ficar com a balinha. Isso, aí que penso. Quando a tribulação vem, ela não é romântica, mas a tribulação também não é o fim da história. Pode ser uma foto do momento. Obrigado a vocês. Pode ser normalmente é uma foto daquele momento, não é a história. Fazem parte. É o exercício, é o crescimento. Quando você vence a tribulação, você sai do outro lado mais forte. E outra coisa, a tribulação nem sempre está ligada, relacionada a demônio, a endemoniados. Paulo mesmo estava querendo pregar o evangelho na Ásia. E aí ele passa ali por Listra e Derbe, conhece o Timóteo, que é criado pela mãe e pela avó, e um garoto crente. Aí ele circuncida o Timóteo, porque ele quer levar, e sabe que os judeus só davam espaço quem fosse circuncidado. O Timóteo topa e vai, e ele desce. Bom, vamos para a Ásia. Ele está vindo, ele vai para Filipos. Chega em Filipos, eles pregam o evangelho, e toda a Europa recebe o evangelho, pela casa de Lídia, uma empresária vendedora de púrpura, que era da cidade de Tiatira. Mas interessante como é que ele chega ali. Ele foi para a Europa, ele queria ir para a Ásia. O projeto era bom. E diz o texto que eles tentaram ir para a Ásia, contornando Mísia. Mas o Espírito de Jesus não permitiu. Normalmente a gente só sabe a posteriori, né? Mas qualquer um ia dizer o quê? O diabo trabalhou. O diabo atrapalhou tudo. Porque o projeto era nobre. E ir para pregar o evangelho. Mas Paulo escreve, o Espírito de Jesus não permitiu. Aí, contornando Mísia, mesmo assim tentaram insistir. Foram para Bitínia, porque o navio de Mísia arrebentou, vão para Bitínia. Tem um outro porto, vai ter navio saindo lá. Chega lá, tinha dado uma ventania, quebrou o navio, e eles não conseguiram embarcar. Aí Lucas escreve, tentamos ir, contornando Mísia, fomos para Bitínia. Tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. Era o Espírito de Jesus, era o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito. Paulo consegue fazer a leitura, que era Deus impedindo. Aí falou, não tem jeito, já está escuro, não tem como sair daqui, vamos dormir no primeiro vilarejo que tiver. O primeiro vilarejo era uma cidade chamada Troade. Nem era cidade, era uma vila, de uma rua só. Eles dormiram em Troade. À noite, Paulo teve uma visão de um varão, um homem macedônio, dizendo, passa a Macedônia e ajuda. Isso não é Ásia, é Macedônia. Aí, quem está escrevendo é Lucas. Ele escreve assim, eles queriam ir para a Ásia. Eles tentaram atravessar. Eles foram, eles contornaram, eles desceram, eles pernoitaram. Pela manhã, seguimos para a Europa. Não era eles o tempo todo? Eles foram, eles voltaram, eles tentaram, eles contornaram, eles não conseguiram, eles voltaram, eles pernoitaram, pela manhã seguimos. Quem está escrevendo o texto entrou no grupo ali. Quando Deus quebra barcos e manda você para um lugar Troade, é para botar um Lucas na sua vida. É para colocar aquilo que falta, para melhorar a sua equipe, para te equipar mais. Aí Lucas entra em Troade, é um médico que não sei o que está fazendo em Troade, numa vila, talvez foi atender alguém, dorme no mesmo lugar que Paulo e se converte. Deve ter passado a noite conversando o evangelho e se converte. E Lucas entra no grupo. Então, tribulações vêm
não é o fim da história. É uma foto de um momento da história. Nem sempre está ligado ao diabo. É mais fácil a tribulação estar ligada a demonizados do que a endemoniados. E demoniado é aquele que você fala, sai em nome de Jesus, tem que sair. O demonizado é aquela pessoa má que vem para perturbar a tua vida. Esse é pior do que o espírito. Esse vai pegando, o espírito sai. Até um amigo meu estava contando que quando ele foi ordenado diácono, novinho, 16 anos, o pastor, num culto de quinta-feira, o pastor da igreja não foi. Aí ele ficou, só ele sozinho na escala. O pastor não tinha ido, caiu uma mulher, começou a estrebuchar. E uma irmã, uma missionária lá, de uma igreja perto, falou, agora que você foi ordenado diácono, vou te ensinar uma coisa. Que? Vou te ensinar a expulsar demônio. Ele falou, mas eu sou batista, eu não mexo com isso. Não, mas o demônio não conhece denominação. Então me ensina. Ele com 16 anos. Ela disse, se você quiser expulsar demônio, primeiro, olhe nos olhos, que o demônio não olha ninguém nos olhos. Segundo, pergunta com quem eu estou falando. O demônio vai ter que dizer o nome. E terceiro, diga, sai em nome de Jesus, que ele sai. Ele ficou com isso. Olhe nos olhos, com quem eu estou falando, sai em nome de Jesus. Olhe nos olhos, com quem eu estou falando, sai em nome de Jesus. Ficou, aprendeu, 16 anos. Decorou. No dia da quinta-feira, o pastor da igreja faltou. Aí uma mulher lá atrás, forte, começou a estrebuchar e caiu no chão, estrebuchando. E falou, nossa, no dia que o pastor faltou, o demônio veio. Aí ele ficou olhando se passava algum pentecostal na calçada para ele chamar para ajudar. Falou, não tem jeito, sou eu mesmo. Aí ele foi, olhou para a mulher, aí olha nos olhos, pergunta o que eu estou falando e sai em nome de Jesus. Ele olhou nos olhos e disse, com quem estou falando? Ela, Rafael, sou eu, minha pressão caiu, chama o médico, por favor, eu não tomei o remédio. Ele correu, chamou o médico, deu o remédio, pronto, levantou. A gente às vezes rotula muito, o problema é esse, o problema é aquele que fica atazanando a tua vida, né? Mas fique firme na tribulação, porque o Senhor é aquele que muda a nossa sorte. Segundo lugar, fique firme nos teus projetos. Porque esses mesmos, tem muita gente, para ajudar tem pouca gente, mas tem muita gente para dizer, não vai dar certo, é muito difícil. Olha, eu acho que não é o momento para você fazer isso. Vai te desanimar. Tem muita gente que vem para te desanimar, não é porque você não é capaz, é porque, como aquela pessoa não foi, não quer que ninguém seja. Você tem que, como fala, estude espírito, examine o espírito, a palavra que está vindo, que espírito sois. Quando o evangelho chegou em Antioquia, os judeus lá, os cristãos de Jerusalém, mandaram Barnabé para lá para fiscalizar. Como é que negócio? Grego pregando evangelho? Os caras cheios de deuses lá, vai lá ver e acaba com isso. Barnabé foi e voltou dizendo as melhores coisas, que a graça de Deus tinha caído sobre os gregos. São mais crentes que nós. Por quê? Porque ele olhou com graça. Não espere uma palavra de graça para fora de quem não tem graça dentro. Porque a pessoa que não tem a graça de Deus dentro, ele vai expelir inveja, desânimo, derrota. Quando os judeus estavam reconstruindo o templo, eles saíram depois de 70 anos no cativeiro, eles voltaram e começaram a reconstruir um outro templo, Zorobabel. E no meio da construção, né, o Ciro e Dario já tinham soltado todos os judeus. No meio da construção, aquele povo remanescente que tinha visto o primeiro templo estava desanimado, porque o segundo não tinha nenhuma suntuosidade comparado ao outro. É porque eles já não tinham dinheiro mesmo para construir. O de Salomão era riquíssimo. Esse não era. E o povo estava querendo desanimar do projeto. Aí Deus manda dois profetas. O primeiro é Zacarias. E Zacarias diz assim, não desprezem os pequenos começos. Esse é o segredo de quem vai vencer. É saber que tudo começa pequeno. Não tem de começar grande. Se você tiver sorte de começar grande, mas normalmente o normal é começar pequeno e explodir.
E quando está pequeno, um monte de gente diz, ó, isso não vai vingar, não. Ó, isso não vai dar certo, não. Não desista dos seus sonhos se você os colocou na mão de Deus. Não despreze os pequenos começos. E aí depois Deus manda um segundo profeta, Ageu. Ageu diz duas palavras que nós de vez em quando falamos. Primeiro, minha é prata e meu é ouro. Assim diz o Senhor, eu sou o dono do ouro e da prata. Pode começar o templo, que o Deus que encomendou, ele paga. E a outra palavra que Ageu diz é, e a glória do segundo templo será maior do que a do primeiro. Aí o povo reanimou e construiu mesmo. Quando a gente estava fazendo obra aqui, eu não sei, mas não participei da equipe, porque eu nem estava muito aqui. Mas eu acho que muita gente deve ter falado, não vai dar certo, o negócio está errado. Sempre tem alguém que vem, né? Neemias, quando reconstruiu o muro, aquele pessoal que tinha ficado lá, ficava Sambalá, Tobias, Gesem, os árabes lá, a Bíblia chama de arábios, os árabes ficaram desanimando. Não desanime do projeto. Vença a tribulação no meio dos seus projetos. Vá em frente em nome de Jesus. Paulo fala, continuem firmes. E olha que era uma igreja problemática que tinha dificuldade com competição de dons. Quem é o principal da igreja? Quem tem que sentar nos primeiros bancos, nas cadeiras mais altas? Paulo falou, é o que ama mais. 1 Coríntios 13, quer saber qual é o maior dom? É quem ama mais. O amor. Permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, fé, esperança e amor. Mas o maior é o amor. Aí vamos competir com quem ama mais, né? Aí não queriam, né? Paulo, olha, o líder, aquele que é o exemplo, é o que ama mais. Vocês querem competir? Então vão para a competição amando. E essa igreja, Paulo fala, fiquem firmes. Permaneçam naquilo que vocês aprenderam. Fiquem firmes. Hoje eu vim falar sobre isso, sobre firmeza. Eu queria deixar essa palavra aqui. Fique firme na tribulação. Fique firme nos seus projetos, nos seus sonhos. E fique firme na sua igreja. Tem um movimento desigrejado que diz que você pode ser crente em casa, não precisa de igreja. Agora eles já estão ruindo, né? Agora já tem um monte deles escrevendo aí por que o movimento tal não deu certo. E um dos grandes mentores escreveu um artigo, ontem ele tirou, acho que alguém mandou tirar, ou ele viu a mancada que estava dando, mas o artigo que ele escreveu tem pássaros, né, pássaros que acostumaram a viver engaiolados, dizendo o seguinte, quem saiu da igreja e foi para o movimento deles, desigrejado, no final sentiu falta da igreja e voltou para a comunhão. Então o pessoal está fazendo o caminho de volta. E eles agora, sem saber o que fazer, estão dizendo isso e criticando os crentes, pássaros engaiolados, querem viver sob o comando de alguém. E eles é que perderam o rumo. Por que eu digo isso? Porque eu tenho andado por aí e muitas igrejas foram afetadas com esse movimento. Porque o que o movimento desigrejado faz? Primeiro, eles queriam evangelizar quem tinha saído da igreja. A pessoa se decepcionou, ou caiu, por algum momento se afastou da igreja. Então, o projeto é até nobre. Vamos buscar esse pessoal que está sem igreja. Mas começou a dar certo, começaram a crescer. Aí eles pensaram assim, vamos buscar os que estão na igreja. Espera aí, mas os que estão na igreja estão bem, eles não vão sair. Como é que a gente vai fazer? Vamos desinstalá-los. Vamos começar a falar mal da igreja. Escândalo, e que igreja é subserviente, e que a pessoa fica bitolada. Vamos começar a atacar a igreja. É igual balançar uma árvore. Quando você balança uma árvore cheia de fruta, as frutas que estão firmes lá não caem, mas aquelas que estão meio já frágeis vão cair. Eles começaram a atacar a igreja. Agora, a igreja não precisa que ninguém a defenda. Aqueles que saíram começaram a sentir saudades do templo. Estão fazendo o caminho de volta. Graças a Deus. Por isso eu digo, seja firme na sua igreja. Fique firme. A igreja tem que ser o que o ninho é para o passarinho. É aqui que você chega cansado da vida, senta, recebe alimento e se prepara para um outro voo, para vencer nas batalhas da vida. Então fique firme nas tribulações,
Fique firme nos seus sonhos e fique firme na sua igreja. Um dia um motorista do Uber estava falando comigo, eu já fui crente, agora eu estou afastado. Eu falei, mas por que você se afastou? Eu me decepcionei com a igreja. Eu falei, você se decepcionou com o dono da igreja? Aquele que morreu na cruz e fundou a igreja? Ou se decepcionou com alguém igual você? Porque o dono, você é o primeiro que eu vou ouvir que ele decepcionou. Eu nunca ouvi que ele decepcionou ninguém, não. Você virou as costas para ele porque ele te decepcionou. Não, Deus me livre. E não foi ele, não. Foi um outro igual a mim. Eu falei, então, cara, você virou as costas para o dono da igreja por causa de um pecador igual você. Ele olhando por esse lado. Eu falei, não, esse é o lado. Esse é o lado. E aí ele começou a me falar um monte de coisa e eu fui tentando responder. Por fim, ele estava dizendo que ele era engenheiro, estava desempregado, estava no Uber, mas ele não aceita esse negócio que a irmã dele diz que tudo é glória a Deus. Mas ele falou, mas quem foi para a faculdade fui eu. E eu que aprendi a fazer cálculo, engenharia. Então, se eu fizer uma ponte ou um prédio e ficar firme, não é glória a Deus, fui eu que construí. Então, o crédito é meu, os louros são meus. Eu falei, você está certo. Ele, eu falei, tá. Eu vou falar para minha irmã que eu achei um pastor que me apoiou. Eu falei, se o teu projeto, você não precisou das ferramentas de Deus, o crédito é todo teu. Mas se você precisou de ferramentas de Deus, o crédito é de Deus. Ele, não, nem usei Bíblia, só usei concreto, cimento e ferro. Vou falar com a minha irmã. Eu falei, mas antes de falar com ela, leia Atos 17, 25. E o que diz lá? Falei, Deus é aquele que nos dá respiração e vida, e com isso todas as coisas. Se você não precisou dessas duas coisas para fazer teu prédio, tua ponte, o crédito é teu, mas se você precisou de respiração e vida, glória a Deus. Ele falou, vou pedir desculpa à minha irmã hoje. Falei, isso, amém. O empecilho normalmente é uma besteira. Fique firme na sua igreja. Fique firme nas tribulações, fique firme nos seus sonhos, fique firme na tua igreja e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar? Eu queria orar com você. Queria que você dissesse para Deus, não para mim, para Deus, Senhor, eu quero me envolver mais com a igreja, com meus dons, talentos. Eu nem sei qual é o meu dom, me diz qual é, e eu quero me gastar na minha igreja. Eu não vou me decepcionar nunca com o dono da igreja. E se porventura eu me aborreci, me entristeci com alguém igual a mim, eu te peço perdão. Eu não quero te virar as costas. Me ajuda, Senhor. Enriqueça-me com dons e talentos para te servir. Eu quero ficar firme nas tribulações, sabendo que Tu és o Deus que muda a sorte. Firme nos meus sonhos e projetos, porque os pequenos têm um futuro de grandes conquistas. E quero ficar firme na minha igreja, sabendo que uma comunidade que tem seres humanos falhos, vai ter atrito, mas o dono da igreja não decepciona ninguém. Então eu quero me envolver cada dia mais com a minha igreja. Em nome de Jesus, amém. Se isso é com você, nós ainda vamos ter a ceia, e é um momento significativo e que fazemos com toda a calma. Mas antes da ceia, se o Senhor falou com você, vem aqui à frente. Eu quero orar com você e por você. Você que estava pensando que não ia conseguir vencer a tribulação. Hoje eu vim aqui refrescar sua memória para dizer que você serve a um Deus que muda a sorte. Um Deus que transforma situações. Então você está em meio à tribulação, vem aqui. Eu quero orar para que o Senhor mude essa história. Você que estava desistindo de projetos, sonhos, porque alguém falou que é difícil demais, que você não vai conseguir. Alguém disse que isso não é para você, que você não tem capacidade. Ou você mesmo se dizendo que você é incapaz. Deus pode fazer muita coisa. O que Ele fez na mão de Zorobabel, com aquele prumo, Ele disse,
a glória do segundo tempo será maior que a do primeiro. Coloque o prumo da tua vida na mão de Deus, que Deus não depende do teu tamanho para fazer grandes coisas em você e através de você. Graças a Deus que Ele não depende do nosso tamanho. E você recebeu um convite, o Espírito Santo falou com você, para você ficar firme na sua igreja, se envolvendo com ela, e não virando as costas para o dono da igreja por causa de milindres, de outro pecador igual você. Vire essa página, arrepende-se e diga: Senhor, eu não quero virar as costas para Ti, pelo contrário, eu quero me envolver mais. Arrepende-te, vem em nome de Jesus. Eu quero orar com você e por você. E você que está aqui, e que tem que tomar uma decisão difícil e delicada, e que pode envolver outras pessoas, e você precisa ter a palavra certa para não dar o passo errado, precisa de orientação de Deus para fazer a escolha certa. Vem aqui, o Senhor quer calar todas as vozes e que você ouça só a voz dEle. Às vezes navios quebram, mas não é o fim da viagem, pode ser o início da melhor parte da viagem. É só uma foto de um momento, não é a história toda. Então, às vezes o navio quebrou e você fala: Senhor, puxa, por que comigo? Ele é que está conduzindo. Então, vem aqui à frente, eu quero orar por você e com você. Você que tem que tomar decisões e realmente não sabe o que fazer. Vamos orar? Eu aguardo você. Deus não depende do nosso tamanho para fazer grandes coisas. Pai querido, em nome de Jesus, estamos aqui meditando na Tua palavra, te agradecendo porque ela é viva, ela é poderosa, eficaz. Ela olha e nos vê, nos enxerga por dentro e por fora. Não tem segredos para o Teu Espírito, e a Tua palavra entra no nosso ser. Ouve a oração do Teu filho e da Tua filha que vem aqui à frente, trazendo as questões que Tu conheces, os segredos, os sonhos do coração, as dificuldades e as expectativas. Gente que está aqui colocando, Senhor Deus, diante de Ti, essa oração, essa questão, essas circunstâncias. Ouve e atende a oração do Teu filho e da Tua filha. Ouve a voz do coração, ouve a voz das lágrimas, ouve a voz daquele que nem sabe como orar acerca desse assunto, mas Tu sabes todas as coisas. Ó Deus, abençoe esses que vieram de uma maneira especial. Obrigado porque Tu já nos abençoaste a todos aqui, e que esses que vieram em busca de uma resposta voltem para casa com a certeza que a resposta chegou e que as coisas vão mudar e que vai dar certo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém, amém. Diga para quem está